Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Isabel Galriça Neto, gostava em primeiro lugar naturalmente de lhe agradecer a oportunidade do tema que escolheu e dizer-lhe que, na verdade, longe vão os tempos em que os partidos deste governo fingiam preocupar-se com os problemas dos portugueses, lançando mão de todos os expedientes para alarmar a opinião pública e pôr em causa a confiança dos cidadãos no sistema público de saúde. Neste ano que o país leva da experiência social comunista, Portugal está a mudar, mas não é para melhor. Infelizmente, é para bem pior. E o setor da saúde é o exemplo disso. Um ano de esquerdas no poder e o financiamento do SNS não só não aumentou em termos reais, como o investimento diminuiu e, aliás, de forma pronunciada. Em apenas um ano, a dívida total do SNS aumentou quase 500 milhões de euros e entre outubro de 2015 e 2016 os pagamentos em atraso dos hospitais do SNS aumentaram, como disse Vossa Excelência, 309 milhões de euros, um aumento de quase 70% em apenas um ano. Este descontrole absoluto da despesa do SNS levou a que o Governo, em desespero, aplicasse o que qualificamos uma autêntica política do garrote, atingindo-se o paradigma máximo, de exemplo dessa política, nos despachos 45 e 143 que estrangularam e cativaram a capacidade da autonomia e gestão dos hospitais, já que exigem sempre a autorização prévia do Governo para quaisquer despesas. E o resultado é de todos conhecidos. Retiram-se recursos a unidades hospitalares, aos cuidados de saúde primários e a anunciada reforma do SNS é uma absoluta penumbra, como bem demonstra o enorme aumento do número de atendimentos de urgências hospitalares. Há um ano, o Ministro da Saúde prometia menos 225 mil urgências, anunciando um plano em execução. Volvindo o ano, não só as urgências não foram reduzidas, como se prevê um aumento de mais de 240 mil do que em 2015. Seria caso para perguntar onde é que para o tal plano. E para utilizar as palavras do próprio Ministro da Saúde, que afirmou isto não significa outra coisa, senão a falta de resposta dos cuidados primários, a falta de alternativa de recurso aos cidadãos e o recurso às urgências, agora temos grávidas não atendidas, urgências caóticas, descontroladas, sobrelotação dos serviços, doentes em horas à espera. E ainda ontem mesmo ouvimos a senhora bastonária dizer que há doentes sem alimentação. O que diriam os deputados do Bloco, do PCP, que antes se mascaravam de mosqueteiros dos doentes e que agora olham para o lado quando confrontados com os problemas ou invocam, veja-se, a iliteracia da população para justificar o desespero das pessoas quando recorrem às urgências? O que lhe pergunto, Sr. Deputado, é muito simples. É que se reconhece ou não neste Governo uma absoluta falta de linha reformista e que balanço faz sobre a saúde no SNS? Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder.